Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que nós aproveitamos esses minutinhos para estar na presença de Deus, buscando em primeiro lugar o seu reino, para assim termos o privilégio de aproveitar as outras coisas. Porque não adianta nada termos acesso às outras coisas se não tivermos buscado a presença de Deus. Será como a Bíblia chama de um sactel furado. A gente pode colocar várias coisas nesse sactel, só que essas coisas sempre ficarão pelo caminho, não terão seu devido valor. Então, estou feliz de estar aqui com você, buscando ao Senhor por meio da meditação diária e assim meditarmos em temas maravilhosos que enriquecerão a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, de certa forma vamos dar continuidade ao que a gente começou falando ontem, sobre o juiz investigativo. O tema de hoje vai ser sobre o julgamento. O que é o julgamento, quantos julgamentos acontecerão, e serão esses temas que nós vamos responder hoje. Mas como já é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para assim fazermos a nossa oração, tá bom? Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom te buscar, como é bom estar na tua presença, Pai. Que teu Espírito Santo esteja conosco, para ele ser o nosso professor e assim nos ensinar a tua perfeita vontade. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o tema de nossa meditação hoje é o julgamento. O texto de hoje, para a nossa reflexão, se encontra no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, que diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É o que a palavra de Deus afirma. Pessoal, existem 4 tipos de julgamento. Nós denominamos 2 julgamentos como investigativo e 2 julgamentos como juízo final, como sendo o juízo de execução. O primeiro juízo investigativo, que a gente mencionou ontem, está acontecendo nos dias atuais, certo? Onde está sendo tomado nota sobre as ações, tanto boas como as ruins, daquelas pessoas que estão inscritas no livro da vida, certo? Porém, como o livro de Apocalipse fala, vai chegar um momento em que o povo de Deus será selado e é onde finaliza esse juízo investigativo. Aí quando acabar esse primeiro juízo, o investigativo, Cristo volta para efetivar o juízo executivo, ou seja, levar aquelas pessoas que sinalizaram por meio de suas ações, por meio de sua fé, por meio de suas obras, por meio da transformação de vida, por meio de ter um caráter semelhante ao de Cristo, né? Cristo vem pegar essas pessoas para ir para o céu e passar 1000 anos com eles. Ou seja, o primeiro juízo investigativo está acontecendo agora, é onde está sendo analisado, vamos colocar numa linguagem mais moderna, está sendo analisado os dados das pessoas que estão escritas no livro da vida, certo? Quando Cristo voltar, ele vem trazer o resultado dessa análise, desse aparato que foi feito. E aí, quando ele vier trazer o resultado, será o juízo executivo, ou seja, tu tá salvo, tu não tá salvo, tu tá salvo, tu não tá salvo, certo? Os salvos, aqueles que foram encontrados aprovados, eles vão para o céu com o Senhor, passar 1000 anos. Aqueles que não foram aprovados, eles morrerão perante a face do Cordeiro, né? Eles não irão resistir à vinda do Senhor. Ou seja, os perdidos que morreram continuarão mortos, com exceção de algumas pessoas que a palavra de Deus fala que ressuscitarão para ver a glória daquele que vem nas nuvens, mas depois eles morrerão novamente, certo? Aí, após essa subida e dar o início dos 1000 anos, que nós passaremos no céu, dá início ao segundo juízo investigativo,
Esse será o momento em que nós iremos investigar os dados das pessoas que não se salvaram, certo? Ou seja, teremos 1000 anos para analisar esses dados. Não para a gente ver se houve algum erro na análise de dados para dizer assim, não, isso aqui, pelas informações que a gente tem aqui nos livros, ele não deveria ter se perdido, ele deveria ter sido salvo. Não é para essa finalidade. Esse juízo investigativo vai ser apenas para a gente comprovar que o juízo feito por Deus está correto, né? Ou seja, é só para não restar dúvida em relação às pessoas que foram salvas, de tipo assim, mas será que fulaninho não deveria estar aqui junto comigo? Fulaninho era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão amável, tão dócil, fazia tanta coisa boa. Por que ela não está aqui? Não, deve ter acontecido algum engano. Ela deveria estar aqui. Ou seja, esse juízo investigativo, esse segundo juízo investigativo, que vai acontecer no período de 1000 anos, vai ser para a gente apenas ter a comprovação que o juízo de Deus foi perfeito e correto. Ou seja, as pessoas que não estarão nesse momento dos 1000 anos, que não foram salvas, foram pessoas que, por meio de suas ações, por meio de um coração endurecido, não quiseram aceitar aos apelos do Espírito Santo, não aceitaram o sacrifício de Cristo, ou seja, negaram a graça que foi dada e ofertada para cada um deles. Ao fim dos 1000 anos, nós voltamos junto com Cristo. As pessoas que não se salvaram, como o contexto da Bíblia costuma denominar, os ímpios, né, os iníquos, os pagãos, eles serão ressuscitados, né? Satanás ele vai estar sozinho na terra. Nesse momento, essas pessoas que não estão salvas serão ressuscitadas, né, para poder receber o juízo final a respeito do que elas merecem, né? A Bíblia fala que juntamente com Satanás e seus anjos, essas pessoas serão jogadas num lago de fogo ou enxofre, e ali terão a segunda morte, a morte eterna. Ou seja, 4 juízos. Na ordem, primeiro juízo investigativo, é o que nós estamos vivendo agora. Depois do juízo investigativo, terá o juízo de execução, quando Cristo vem buscar os salvos, aqueles que foram aprovados nesse primeiro juízo. Ao nós subirmos para o céu, por sermos aprovados pelo julgamento de Deus, vamos iniciar um processo de análise de dados, ou seja, mais um juízo investigativo, agora dos ímpios, das pessoas que não estão conosco, das pessoas que não foram salvas. Quando finalizar os 1000 anos, que a gente tiver a comprovação a respeito de todas as informações necessárias para termos a comprovação de por que fulaninho ou cicraninho não foi salvo, tiver tudo ok, aí vem o juízo executivo novamente para os ímpios, a segunda morte, a morte eterna. E após isso, acaba o cenário de julgamento e aí a gente vai passar a viver eternamente com Deus aqui na terra. É o que a palavra de Deus nos afirma. Chegamos a mais um fim de nosso momento com Deus. Hoje nós estudamos, meditamos num assunto muito importante, a qual eu e você temos que dar atenção, a devida atenção agora, porque isso ocorrerá na nossa vida e nós precisamos nos preparar para essas situações. Se nós não nos prepararmos, nós vamos passar por um dos julgamentos. Ou, se tivermos a preocupação devida e procurarmos andar de acordo com o que diz a palavra de Deus, nós vamos passar pelo primeiro julgamento e seremos aprovados, né? Se não, a gente vai passar pelo segundo julgamento, infelizmente, iremos ter a segunda morte, a morte eterna, seremos jogados no lago de fogo e de enxofre. Eu espero que essa não seja nem a minha, nem a sua realidade. Que pela graça de Deus, todos nós que fazemos o momento com Deus, possamos ser aprovados nesse primeiro julgamento que está ocorrendo e que irá ter o seu desfecho quando Jesus voltar. Tá bom? Como é o nosso costume, eu quero convidar você para nós fazermmos a nossa oração de encerramento e assim irmos para as nossas atividades do dia a dia, tá bom? Vamos orar? Oremos então. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra nos ensinar tanto. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nos auxiliar a entender as Tuas palavras. Fica conosco, Pai. Nos dá força para sermos aprovados perante esse Teu julgamento e assim sermos justificados pelo sangue de Cristo e passarmos a eternidade ao Teu lado. Dai-nos o dia em Tua presença, abençoa a nossa família, as nossas atividades. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer meditar e passar
esses poucos minutos do nosso momento com Deus. Eu espero que você tenha outros momentos com Deus num dia como hoje. E lembre-se sempre, busquemos em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas, as outras bênçãos, aquilo que precisamos e que necessitamos, Papai do céu vai nos abençoar. Basta a gente colocar ele no lugar dele correto, que é o primeiro lugar. Se ele não for o primeiro, as coisas não darão certo, tá bom? Eu te vejo amanhã, nesse mesmo horário. Nosso encontro está marcado. Até a próxima. Tchau, tchau.